já tem muita gente falando das festas, das folias. Vamos falar dos cuidados, vamos falar de tudo que há de necessidade, assim. Por exemplo, segurança. A gente tinha que falar de segurança. Porque muita gente viaja, muita gente vai para os hotéis, muita gente vai para as casas, muita gente aluga carros e as pessoas não têm noção dos grandes problemas. E aí a gente imaginou, vamos trazer a Ivânia, que é maravilhosa, a nossa querida Tawane, porque ela, como nutricionista, vai nos dar algumas dicas também de alguns cuidados que a gente deve ter em termos de alimentação durante o carnaval. Porque a galera exagera e aí muita gente diz assim, olha, depois do carnaval preciso de dicas para eu ficar bem. Não, você pode fazer isso antes, você pode fazer isso durante, não tem que ser só depois. Você não tem que pensar na ressaca, você não tem que pensar nos problemas que você vai ter depois. Que tal você ter os cuidados, por exemplo, agora? Você sabe o que você vai comer nesse carnaval? Você sabe como é que você vai estar? Quais são os cuidados que você tem que ter com a bebedeira, com a mistura de tanta coisa que você pretende beber? Hoje nós vamos conversar com ela e ela vai falar sobre esses cuidados, não é, minha linda? Tudo bem, minha princesa? Bom dia, é sempre um prazer estar aqui na sua companhia. Estar com você aqui, muito bom. Gente, tava com saudade dessa jovem maravilhosa, a nossa nutricionista Ivânia Tawane, ela sempre vem com dicas bem legais. E hoje nós vamos falar da alimentação para quem vai curtir os 4 dias. Todo mundo fala do depois, do depois, do depois. Vamos falar e do antes. Muita gente fala do antes. Vamos falar dos 4 dias, vamos falar desses dias que as pessoas vão estar aí na folia, se alimentando muitas vezes mal, bebendo mal, sem se hidratar, dormindo mal, sem se hidratar, e aí a gente lembra da alimentação. É isso mesmo. Os dias de carnaval são muitos e é preciso que você não descuide da alimentação mesmo nesse período de tempo. Então, busque sempre andar com uma barrinha de proteínas, sempre fazer uso de frutas e vegetais, apesar de estar ali naquela correria de querer estar na folia. Busque frutas práticas, como por exemplo a banana, uma pera, uma maçã, para estar incluindo na sua dieta. Leva sempre na sua pochete uma barrinha proteica que vai ajudar na saciedade e também para que você possa controlar a sua glicemia, o controle de fome de maneira geral. E não esqueça da hidratação. A hidratação é de suma importância nesse momento do carnaval. O calorão tá aí, né? A gente tem alguns dias de chuva, mas ainda o calor é o que prevalece. Então a hidratação é essencial para que você possa manter o seu bem-estar. A desidratação, em contrapartida, ela pode trazer confusão mental, dores de cabeça, enxaqueca e até mesmo desmaio. Então, muito cuidado com essa hidratação. Mantenha sempre uma garrafinha de água próxima a você. Agora, Ivânia, a gente vai chamar a atenção das pessoas que vão passar 4 dias comendo em vários locais. Por exemplo, tem pessoas que não vão comer em casa, vão comer na rua, vão comer nos restaurantes e vão comer todos os tipos de comida. Algumas pessoas que acabam comendo na rua mesmo. Quais são os cuidados que tem que ter, principalmente nessa época? Porque assim, o que a gente tem percebido nos últimos tempos? A virose da mosca. De fato. E aí, nesses 4 dias, a gente vai ter que realmente ficar atento e observar. Quem vai viajar? De repente não vai viajar para a farra do carnaval, mas vai viajar. Vai para lugares diferenciados com crianças. E a gente sabe que na hora que as pessoas estão ali no bem bom, muitas vezes elas não prestam atenção, muita conversa, muito bate-papo. E aí eu te pergunto, o que evitar? Quais são os cuidados? Como as pessoas devem ficar atentas? Evitar principalmente aqueles locais que você observa que não há uma qualidade higiênico-sanitária completa. Que é o que? Observar se aquele vendedor, aquele restaurante, ele cumpre os requisitos mínimos de higiene, tem sempre ali alguém voltado para a limpeza, os funcionários utilizam toucas para poder estarem fazendo o preparo dos alimentos, há um local específico para a higiene das mãos, há um cuidado com esse alimento na hora do preparo e na hora de servir. Se esse alimento é preparado de maneira anterior e ali naquele momento da compra ele é apenas vendido ou se ele é preparado na hora, isso também é bastante importante de ser observado, porque você ali observando o preparo, você corre menos risco em relação a esse tempo de exposição. E se esse alimento está sendo exposto também da maneira adequada, se o balcão que está ali sendo servido no self-service está funcionando adequadamente, está na temperatura ideal para servir aquele alimento, se há proteção do lugar para esses insetos e por vezes até verificar se há o controle de pragas daquele estabelecimento. A dica é que você procure um restaurante, um empreendimento
alimento que você já tenha confiança, que você já conheça tanto a maneira como é produzido o alimento, como a maneira como é servido, e assim você se assegure dessa qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Outros alimentos também que devem ser evitados são alimentos muito pesados, muito ricos em gorduras e em açúcares também, porque esse tipo de alimentação muito pesada, ela pode, no meio da folia, no meio daquela correria, tá causando problemas intestinais, problemas estomacais, também no esvaziamento gástrico, que vai ser mais demorado, e às vezes você tá ali na correria de ir para um lugar, para o outro, e isso pode causar um desconforto, né? Tanto a questão da diarreia como vômitos são sinais, são sintomas de alerta para essas pessoas que vão estar viajando nesse momento. Pronto, e aí a gente vai chamar a atenção, eu queria mostrar as imagens que nós temos na telinha, que mostra vários tipos de alimentação. Por exemplo, nós temos aqui tanto as comidinhas, que muitas vezes você já vai encontrar lá, como você mesmo disse, preparadinha, como as frutas também já cortadinhas. Por exemplo, existem algumas frutas que depois de cortada, segundo informações, tanto elas perdem as vitaminas, como elas também podem trazer danos para a saúde das pessoas. Por exemplo, limão. Eu sempre gosto de comprar limão pequeno, não gosto de comprar limão grande, porque às vezes eu não vou utilizar o limão todo, então eu prefiro o limão pequeno, porque utilizo ele todo. Sim, e se for muito grande, dependendo do que eu for fazer, uma banda dele vai ficar cortada. E existem informações de que o limão não é interessante que você corte ele, deixe ele nos lugares, exposto. E assim a gente imagina outros alimentos. O que as pessoas devem observar relacionado a isso? Por exemplo, se essa fruta, mesmo passado filme, ela está ali por muito tempo. Exatamente. Como é que as pessoas devem ficar atentas? É lavar novamente? O que as pessoas têm que observar? Como está essa fruta? Observar se ela está com uma cor diferente, um aspecto diferente? Exatamente. O ideal é que você observe o aspecto da casca, o aspecto da fruta, se ainda está brilhante, se as cores ainda são vivas, ou se essa fruta ela está mais murcha. O ideal mesmo é que você possa evitar o consumo, porque a partir do momento que você corta, que você rompe a casca e deixa essa fruta exposta, o ideal é que seja feito o consumo imediatamente. Se você vai levar por um período de tempo, eu só vou comer a minha tangerina no horário da tarde, eu só vou comer a minha fruta no horário da tarde, então mantenha a casca íntegra, leve a fruta de maneira inteira. No caso da banana, deixe até aquela parte, um pouco do caule, para que você possa conservar esse alimento por mais tempo na sua lancheira. Se não, fazer o consumo de maneira imediata após o corte daquele alimento. Muito bom. Quais são, assim, frutas que a pessoa tem que ter um certo cuidado para não deixar cortada antes? Você falou no caso da tangerina. Existem outras frutas que as pessoas devem ter cuidado? Bom, cuidado não, mas haverá perda nutricional. Sim. Cuidado, eu digo assim, de maneira geral, por conta das bactérias, por conta da própria mosca. Sim. Que a gente falou no início aqui da entrevista, mas também por conta da perda de vitaminas, de nutrientes. De maneira geral, as frutas cítricas, que são riquíssimas em vitamina C, parte dessa vitamina C pode ser perdida nesse processo. E buscar alimentos que sejam higienizados da maneira correta. O Ministério da Saúde, ele fala qual é a maneira correta de higienizar o hortifruti, a fruta que vai ser consumida com casca. Você vai primeiro lavar para retirar as sujidades de maneira geral, aquela sujidade física. Depois você vai deixar de molho na água sanitária, 1 colher de água sanitária para 1 litro de água, ou também pode ser o hipoclorito de sódio, que é distribuído de maneira gratuita pelas unidades básicas de saúde, que também vai ter a sua proporção ali na embalagem para o litro de água. Deixa de molho esses alimentos por cerca de 10 minutos e depois volta a enxaguar. Se você não quer ter esse trabalho toda vez que você vai consumir um alimento, então você pode fazer isso durante a compra. Você faz a compra, já faz imediatamente esse processo com a água sanitária e deixa esse alimento envasado com casca dentro da geladeira, ou em potes plásticos, ou agora a nova moda do momento, que são aqueles sacos Ziploc ou sacos Sim. isolados a vácuo que a gente tem aí. Eu mesma sou uma pessoa que faz uso dos saquinhos. Muito bom, interessante também. Agora sim, outra coisa que chama atenção nessa época é que quem vai pra praia
ama um camarão, ama um peixinho na praia, uma ostra. Mas assim, o que a gente tem que chamar a atenção? Quais são os cuidados que a pessoa também vai ter que ter? Por exemplo, a gente já ouviu falar que o camarão não deixa de ser o porquinho, né? Ele já é algo que muitas pessoas não se dão muito bem. O que falar nessa época de carnaval que muitas pessoas são alérgicas até? Elas misturam determinadas bebidas e de uma certa forma exageram muitas vezes nessas comidas, como o camarão, que muitas vezes é muito salgado e pronto, e que muitas vezes evita a própria hidratação. Nessa época as pessoas podem ter vários outros problemas de saúde, né? Exatamente. O camarão, o principal cuidado que você deve ter no consumo, são dois, na verdade. O primeiro é, se você não costuma fazer o consumo de camarão, esse não é o momento de testar, né? Você não sabe se você pode ser alérgico ou não. Então, se é algo que não faz parte da sua alimentação, que você não consumiu em nenhum outro momento da sua vida, não teste nesse momento onde vai ser dificultoso, você está indo para uma unidade de saúde. Busque fazer isso no conforto do seu lar, num dia mais ameno da semana, para que quando chegar esses momentos que você gosta de ir na praia, você já saber se é alérgico ou não a esse tipo de produto que é realmente alergênico. Existe uma grande parcela da população que tem alergia a esse tipo de alimento. E aí, com relação à praia, o risco da desidratação é ainda maior por conta desses alimentos que são hipersalgados, mas também por conta daquele sol que está ali, junto com o vento do mar, que faz com que a sensação térmica seja diminuída. Isso não quer dizer que você não está se expondo ao sol. Então, utilizar o protetor solar e fazer a hidratação de maneira adequada. Que é como? Você vai calcular 35 a 50, pode ser de 35 a 50, 35 é o mínimo, 50 é o máximo, ml, vezes o seu peso. Você vai, pesa na balança, o valor que der, multiplica por 35 a 50. Eu gosto de sugerir os 50, que é o valor máximo, né, de água, para que você possa estar o mais preparado possível. E, novamente falando, a desidratação pode causar sintomas sérios. Então, você pode também substituir a água por outras bebidas, como, por exemplo, a água de coco, que também é rica em sais minerais, inclusive o potássio, e você pode estimular também essa hidratação, não só a sua, mas também das crianças, com a água saborizada com frutas, que agora também está em alta, né? Todo mundo está fazendo esse consumo aí da água saborizada. Muito bom. E aí, enquanto você ia falando, eu ia me lembrando de alguns cuidados que as pessoas devem ter. Você sabe que ultimamente eu tenho observado também alguns cocos, né, que são maravilhosos, mas que as pessoas têm que ter cuidado com mofo e com fungo. Eu tenho observado alguns cocos que às vezes cortam e deixam ali de qualquer jeito, que também podem trazer, por mais saudável que seja, possa trazer problemas. Exatamente. O ideal é que quando você for fazer a compra do seu coco, da água de coco, ele seja cortado ali, que você possa ver, né? Sim. E não um coco que já está aberto ali, que pode até ocasionar uma infecção por conta desse contágio através de moscas e insetos também. Outra coisa e através do mofo com também, certeza, do fungo, né? Outra coisa que a gente observa é que às vezes as pessoas não ficam atentos, mas, por exemplo, em mesas principalmente em local de praia, as saladas, como elas acabam vindo para essa mesa. Gente, não é brincadeira, nem todo mundo, principalmente em beira de praia, vai ter o cuidado com esse alface, com esse tomate. Exato. Chamar atenção também relacionada a isso. É saudável? É saudável, mas até que ponto? Exatamente. Foi cuidado, né? Não sabe do processo produtivo, do processo de higienização desse alface, desse tomate, o recomendado é que você não consuma a salada crua, consuma a salada cozida, porque a partir do momento que passa por altas temperaturas, a microbiota, as bactérias, elas são mortas, o contrário da salada crua, que não vai passar por esse processo de cozimento. Se não for feita a correta higienização, como eu já mencionei aqui, ela não está apta para o consumo humano. O que falar nesses 4 dias quando o assunto é castanhas? Por exemplo, eu queria muito chamar a atenção para esse assunto. Você falou já da hidratação, falou dos cuidados. Por exemplo, 4 dias. Como essa pessoa pode se alimentar no dia a dia?
como é que a pessoa pode se alimentar? Quantas horas, quantas vezes ela pode se alimentar durante o dia, mesmo que ela vá para a folia, mesmo que ela esteja com bebida alcoólica? Tem, assim, alguma dica, por exemplo? E o que falar das castanhas? Bom, as castanhas, elas são excelentes como snacks, né? É algo prático que você pode ter ali na sua bolsa, que vai trazer saciedade, são excelentes fontes de caloria e de gordura boa também. Então, dessa forma, as castanhas, elas também funcionam como a barrinha de proteína, só que o principal nutriente ali é a gordura. Então, cuidado se você está em processo de emagrecimento com as castanhas e as sementes, que elas podem ser altamente calóricas. Mas eu acredito que no carnaval elas se encaixam muito bem por conta dessa propriedade de serem snacks, sequinhos, estão ali facilmente práticos para serem utilizados. E aí, outra dica também que a gente pode estar mencionando aqui em relação a isso é que você mantenha sempre de maneira segura, né? Não comprar essas castanhas em qualquer local também, buscar fazer essa compra antes para poder você já deixar separadinha as porções. E aí vem outra questão também que você falou relacionada à bebida alcoólica. Quando o organismo está em jejum, a bebida alcoólica, ela tem maior chance de causar confusão mental e todos os outros efeitos rebotes, né, do álcool. Essa questão de você se alimentar bem para poder você cair na folia e fazer o uso de bebida alcoólica vai te preparar melhor para que você possa ter uma recuperação nesse período de beber, né? E além disso, você pode, na recuperação, fazer uso da água com açúcar. A glicose, ela vai auxiliar a retirada do álcool do organismo, vai ajudar o fígado a metabolizar melhor esse álcool. E beber com moderação, é claro, né? Para que você consiga aproveitar bem os dias de folia. Por isso que tem sempre a história das frutas, né? Para as pessoas comerem muitas frutas ao acordar, né? Se alimentar de frutas, porque elas já têm o próprio açúcar nelas, né? E tem algumas frutas que até mais. E a hidratação também. E a hidratação também. Eu falei aqui dessa estratégia, mas legal. Pode ser utilizada também, por exemplo, a banana, pode ser utilizada também a água de coco para fazer para te ajudar na hora da ressaca, né? Para repor esses eletrólitos. Porque qual é o principal motivo desse álcool fazer muito mal no organismo? Primeiro, a desidratação, porque o álcool ajuda na desidratação. E o segundo, esse momento de jejum prolongado. Às vezes a pessoa passa muito tempo sem se alimentar, fazendo uso apenas do álcool. Isso vai intoxicando o fígado. Verdade. E aí você precisa auxiliar esse fígado na sua recuperação. Ter cuidado com excesso de comida, porque tem gente que quando tá viajando assim, come a todo instante, às vezes come exageradamente ou não. Uma quantidade ideal, assim? Aí vai depender de pessoa para pessoa. Porque... Você acha que, por exemplo, as colheradas, a quantidade, o menos, acaba de uma certa forma ajudando mais? Ou não? Sim, já é provado que uma maior frequência na alimentação com menores quantidades vão trazer maior conforto, melhor absorção de nutrientes, facilitar o processo também de emagrecimento, de conforto gástrico, conforto intestinal e além do funcionamento, estimular o funcionamento do metabolismo. Mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Porque tem pessoas que exageram mesmo, não tem jeito, né? Tem gente que exagera, tem gente que ao contrário também, tem gente que quando tá bebendo não quer comer nada. Exatamente, a gente tem os dois polos, os dois extremos e cada um aproveita da sua maneira, mas é importante não descuidar da saúde mesmo nesse momento. Tá certo, muito obrigada. E lembrando, tá, gente, ó, muitas pessoas acabam vindo na madrugada, se alimentam de forma exagerada na madrugada, vão dormir depois de cachaça e também depois de muita comida pesada. E aí vai ter problemas depois. Exatamente. Evitar tudo isso, né? E o descanso também é extremamente importante. Verdade. O sono também, ele é um importante fator na questão da recuperação do organismo. Então, também não perder sono é uma dica importantíssima, também atrelada à nutrição e à saúde. Se possível, não beba. É isso mesmo. Quero agradecer pela sua presença, tá? É sempre muito bom estar com você aqui. O Instagram dela tá na telinha, mas ela vai reforçar.
Bom, meu Instagram é o @tawanenutri. Estamos disponíveis para o atendimento nutricional, para fazer aquela sua prescrição dietética personalizada. E quero também agradecer mais uma vez a Vanusa, que é uma querida do coração, pela oportunidade de estar aqui novamente. Ah, você que é muito querida. Nós gostamos muito de trazê-la para o programa. Você traz... Gente, eu fico tão à vontade que eu deixo ela muito à vontade aqui, porque ela dá todas as dicas importantes e necessárias que você quer aprender, que você quer anotar, que você não quer perder nem um instante. A gente agradece a você. Obrigada, tá? Obrigada.